O tema da nossa mensagem hoje é: aquilo que você fala mostra o seu coração. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 4. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Naquela tradução fala, porque dela é a tua vida. Na minha tradução fala, as fontes da vida. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. Porque o seu coração, dele procede a fonte, procede a vida, a tua vida. Assentado como está, feche os seus olhos, oremos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes e tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Traga nessa hora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, revelação à mente de cada um que nos ouve nesse momento. Tire de nós toda e qualquer distração que possa roubar a tua palavra da nossa mente. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4, ele é fascinante. Porque Salomão, no ápice da sua sabedoria, ele vai falar assim: olha, de tudo que você tem na vida, de tudo que você procura guardar na sua vida, o que você precisa guardar, o que é mais importante é o seu coração. Hoje, qual é a vibe do momento? Na enfermidade, depressão. A depressão nada mais é nada a menos do que uma enfermidade na alma. Quando Salomão está falando o que você deve guardar, guarda o coração, ele não estava falando apenas de você ter um cuidado da sua questão cardíaca, de você fazer uma caminhada, amém? Pode fazer, não é pecado não, irmãos. Que tem crente que acha que caminhada é pecado, por isso não caminha, porque só pode, né? Mas vai chegar um dia que o cardiologista vai falar: olha, você vai ter que fazer. Então comece a fazer agora, que seja uma caminhadinha leve. Não está falando de você fazer um cuidado com o coração de forma física, mas está falando de você fazer um cuidado com a sua alma. O texto também poderia ser lido assim: de tudo que você deve guardar, guarde os seus sentimentos, guarde as suas emoções, porque dela procede a vida. Guarde as suas emoções, porque dela procede a vida. E isso nunca foi tão verdadeiro na face da terra como nos nossos dias. Pessoas estão morrendo trancadas dentro de quartos, porque tem faltado vida em sua alma. E a pergunta é: por que tem faltado isso? Porque não guardou. Deixou sementes de amargura, deixou raízes, deixou palavras minar a sua vida, deixou as expectativas que não foram cumpridas te derrotarem. Porque ou é só eu, ou os irmãos também já teve sonhos que não se cumpriram. Você já teve sonhos que não se cumpriram? Sonhos seus, não se cumpriu. Expectativas não respondidas. Alguém mais já teve fora eu aqui? Você tinha uma expectativa e de repente, uau, não foi cumprida. E muitas pessoas, por não guardar a sua alma, não guardar o seu coração nesses momentos, nessas circunstâncias, começa a ficar enfermo. O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: a forma como nós respondemos às circunstâncias em nossa vida mostra o nosso coração. Em outras palavras, mostra a nossa alma. E eu quero trabalhar com vocês nesta mensagem duas personalidades, duas pessoas. Fala assim comigo: Davi. Não, mas fala com vontade. Fala Davi e Saul. Eita Deus!
Duas pessoas extraordinárias na nação de Israel. Quando você olha para a história de Israel, e eu quero te convidar depois você fazer um estudo mais aprofundado, em 1 Samuel, capítulo de número 10, ao versículo 17, perdão, 1 Samuel, capítulo de número 10, ao capítulo 17, vai narrar a história de Saul e Davi, e assim, a monarquia sendo estabelecida na nação de Israel, eles procurando ter um rei. Por que a nação de Israel queria ter um rei? Porque os demais nações em sua volta queriam também tinham um rei. O povo, eles clamavam: nós queremos um rei, nos dê um rei, Senhor, nos dê um rei profeta, nós necessitamos de um rei. Por quê? Porque eles viam as pessoas em sua volta tendo um rei. Quantas coisas nós nos enrolamos porque vemos o outro e queremos ter. Quantas pessoas estão endividadas porque viu o outro com alguma coisa e falou: eu também quero ter, eu quero ter, e foi lá e fez uma dívida que hoje não tem condição de pagar, só porque viu o outro ter. Para que você vai usar isso? Não sei, mas eu acho tão bonito. Você tem alguma coisa em casa que você não sabe para que serve, mas você comprou porque acha bonito? Só eu tenho? Quero ver que é só eu que tenho. Comprou, mas para que serve? Não sei, é tão bonito. As irmãs, elas são especiais, né? São extraordinárias. Elas chegam numa loja para comprar uma roupa, e irmãos, é fantástico. Elas conseguem pensar no que elas têm em casa. E elas falam: esse sapato combina com aquilo lá, com aquilo lá, com aquilo lá, com aquilo lá, mas só combina com isso também, só vai usar se usar aquela roupa. Talvez aquela roupa que a irmã está pensando, ela nunca usou, vai usar uma vez só, e compra um sapato. Aí compra, escuta essa revelação aí, chega em casa, põe o vestido e põe o sapato. Não sei não, guarda, nunca nem usa, nem o vestido, nem o sapato. É revelação ou não é? Mas os irmãos também, só que os homens é difícil, a gente não consegue lembrar o que tem em casa. A gente não consegue lembrar onde põe a chave do carro, vai saber o que a gente tem no guarda-roupa, é verdade? O cara abre o guarda-roupa e falou: meu Deus, eu tenho essa camisa, que legal, vou usar. Mas ele não sabe que ele tinha, né? Mas de repente apareceu lá, de alguma forma. Mas nós também compramos coisas que não usamos, né? Ou compramos porque vemos o outro que tem. Ou fazemos coisas porque os outros estão fazendo. E aí, amados, nós criamos vários problemas. E a nação de Israel, eles fizeram isso, eles queriam um rei, porque as outras nações em sua volta tinham um rei. Eles queriam ter a monarquia, um monarca, um líder. Porque olha só, nós temos, para você entender o pano de fundo, temos a nação de Israel, vem ali em Abraão, Isaac, Jacó. Agora eles são levados para o Egito. José fica no Egito, José morre, passa alguns anos, vem um outro faraó e escraviza o povo. Eles ficam ali 430 anos de escravo no Egito, são libertos por Moisés. Moisés peregrina pelo deserto, agora eles chegam na terra prometida. Então nós entramos num período chamado período dos juízes, e são levantados vários juízes, inclusive uma juíza. E nesse período se levanta o último juiz, que é chamado Samuel, a qual também era profeta. E Samuel, como juiz e profeta, ele está nesse momento da história de Israel. O povo falando: eu quero um rei. E Samuel lá: calma, povo, vai devagar. Nós queremos um rei, nós queremos um monarca, nós queremos estabelecer uma monarquia em Israel. E aí Samuel fala: então vocês querem? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí Deus vai falar: porque o povo está pedindo isso. Não é porque Deus queria, não era quem a pessoa que Deus queria. Porque o povo estava insistindo. Olha aqui para mim. Às vezes você fica insistindo para algo que Deus quer te dar lá na frente, mas você, por insistir muito, Deus fala: é isso que você quer? Então vai lá e faz. E aí você faz do seu jeito e vai dar errado. E aí você fala: Deus, pai. A gente quer jogar o problema no colo de Deus para Deus resolver. Porque lá na frente nós vamos ver que Deus queria levantar um rei para Israel, mas não era naquele tempo, não era o rei que o povo estava desejando.
Nós temos aqui um verdadeiro problema estabelecendo essa monarquia. E hoje parece que o problema é similar. Hoje as famílias, a sociedade continua clamando por um líder. E nós clamamos por um líder político, nós clamamos por um líder familiar, nós clamamos por um líder governamental, nós clamamos por pessoas que nos governem. O clamor continua o mesmo na nossa atualidade. O grande problema é que os líderes, olha aqui para mim, os líderes estão emocionalmente doentes e vão governar. Oh meu Deus! Quando uma pessoa emocionalmente doente vai governar, Jesus. Você quer ver? Pega um jovem emocionalmente doente e casa ele, para você ver. Ele olha para a mulher, ele fala assim, a minha mãe não fazia desse jeito. Ah, meu irmão, pronto, liga para o pastor, que a guerra começou, né? Liga para o pastor. Casa uma menina emocionalmente doente. Ela fala assim, olha, vamos comer todo dia fora, vamos comer na casa dos meus pais. Roupa, não lavo, você que se vira. Trabalhar também não faço. Casa, quem mandou você casar? Que você quer que limpe. Pessoas emocionalmente doentes, quando se agrupa, meus irmãos, fica a coisa difícil. Pega um líder emocionalmente doente e coloca ele numa chefia de uma empresa, num grupo de pessoas, você vai ver, ele começa a matar as pessoas, meu pai do céu, é terrível, mas o clamor continua o mesmo, alguém precisa governar, alguém precisa liderar, olha aqui para mim, alguém precisa governar a sua casa, alguém precisa liderar a sua família, alguém precisa governar o reino de Deus sobre a face da terra. Pastor, é Jesus que governa sobre os seus líderes que ele estabelece na face da terra. E aí, se nós estamos emocionalmente doentes, pronto, o problema acontece. Separei algumas coisas que são emocionalmente doentes, algumas características das pessoas assim. Primeiro, elas têm dificuldade com a questão da igualdade. Porque hoje se fala muito no feminismo, que é diabólico. Pastor, que é isso? É verdade, se não te falaram, preciso te falar. Pastor, mas as mulheres não têm direito? Todos os direitos são iguais, garantido pela Constituição. Agora tirar a roupa na rua, ficar fazendo aí, defecando em papel, isso aí não é de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Já viu os movimentos feministas? Elas saem mostrando o peito, fazendo uns negócios assim, cara, para quê? Eu conheço mulheres que transformaram o mundo decentes, com palavras poderosas, com ideias realmente transformadoras. Agora, o que a gente vê aí, não tem nada de Deus nesse negócio. Os direitos são iguais, agora, os papéis não. Os direitos são iguais, os papéis não são iguais. Somos diferentes. Eu sou diferente da minha esposa, ela é diferente de mim, nós somos diferentes do nosso filho. Nosso filho é diferente de nós. Eu sou diferente de você. Imagine se tivesse dois de você igualzinho e morasse com você. Você já tinha fugido, não tinha? Fala, não aguento eu mesmo. Nós somos diferentes, temos direitos iguais, mas somos diferentes. Pessoas emocionalmente doentes não conseguem viver com a diferença. Acha que todo mundo tem que ser uma cópia dele próprio ou dela própria. Você não parece comigo, eu não faço desse jeito, e aí vai, quer uma cópia. Uma segunda coisa, falta referência, porque não teve, agora eles não são referência. Falta pais, chefes, educadores, tementes a Deus, que expressa essa referência. Falta verdadeiros líderes bons, que sejam uma referência. Na realidade, o que falta é saúde emocional. Deixa eu te dizer, nós lemos 1 João 4,4, que fala que nós somos filhos, filhinhos, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
porque somos de Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, as circunstâncias, o ambiente, não define as minhas atitudes e as minhas palavras. Quando eu sei quem sou, o ambiente, a circunstância não define as minhas atitudes e minhas palavras. Quando eu sei que sou filhinho amado, eu não desisto. Pastor, eu estou sendo perseguido, você é filho amado. Pastor, eu estou sendo humilhado, você é filho amado. Pastor, eu estou sendo injuriado, você é filho amado. Pastor, eu estou sendo destruído, você é filho amado. Quando nós sabemos quem somos, o ambiente pouco importa. Pouco importa. Porque se você viver uma vida emocionalmente doente, a primeira crítica que você ouvir, você já vai querer jogar tudo para o alto. E deixa eu te falar, se ninguém te contou, eu preciso te falar isso. Esse mundo sempre irá nos criticar. Seja pai, mãe, seja amigo, seja pastor, sempre Deus levanta ou permite que alguém se levante nesse tempo e levante uma crítica sobre você, para mostrar o seu coração. Você já pensou nisso? Eu olho para a vida de Jó, eu vejo os 3 amigos de Jó chegando lá no pior momento da vida de Jó, e os 3 criticaram aquele homem. E ele falou, tá bom, o que eu posso fazer? Se é vocês que pensam isso, eu não penso isso de mim, porque eu sei quem sou em Deus, aleluia. O problema é que você não aguenta a crítica, porque você não sabe quem você é em Deus. Então você é definido pelo que as pessoas estão dizendo, não do que Deus está dizendo sobre você. Quem entende isso, diga amém. Você consegue compreender isso? Não consegue conviver com o sucesso dos outros. Uma pessoa que não tem guardado o coração, quando vê alguém brilhando, quando vê o sucesso de alguém, logo se injuria. Fala assim, infeliz, está fazendo isso porque está roubando. Duvido que não está metendo a mão na empresa, duvido que não está metendo a mão no caixa da igreja. Eu lembro uma vez, Jesus, dê misericórdia. Um rapaz aqui da nossa igreja comprou um carro bom. Chegou uma pessoa e falou assim, rapaz, só porque você está no ministério agora, já comprou o carro, hein? Emocionalmente doente, não consegue ver a pessoa subindo. Porque a pessoa que é emocionalmente doente, ou ele quer estar em cima, ou ele não quer que ninguém passe ele. Agora deixa eu falar para você. Receba isso em nome de Jesus. Coloque a sua mão na forma de receber. Que em nome de Jesus, você seja um formador de herói, um formador de pessoas de sucesso. Que todas as pessoas que se envolver com você, você possa promovê-las e elas serem melhores do que você, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que as pessoas você consiga levar elas a ser melhores do que você, mais parecidas com Jesus. Pessoas que vivem numa doença emocional, elas não aceitam ajuda. Deixa que eu faço sozinho, eu me viro, eu sei. Isso aí, eu faço isso aí há tanto tempo, você acha que eu não sei? Será? Você sabe o que é difícil? Difícil você pegar esses 3 meninos que estão sentados ali, ó. Quem está na internet não vê, mas quem está aqui tem 12, 13 mais ou menos e 14, 12, meu Deus, tudo 12 ali na sala. Você senta com essa meninada, eles te dão aula de tecnologia para você. Aí você, isso aí eu já sei, sabe nada, não sabe nem ligar um telefone. É verdade ou não é? Nós temos que ter humildade de sentar e aprender com quem sabe mais do que nós. Sentar e ouvir. Eu falo para o pastor Hilton, para os demais pregadores aqui, eu fico feliz demais, sentar e ouvir os irmãos, porque eu aprendo. Mas o Senhor é o pastor, mas eu não sou Deus, eu não sei tudo, eu tenho que ter humildade, sentar e aprender, porque senão eu sou emocionalmente doente, já sei de tudo, já viu? Irmã nas cozinhas, tem irmãs, meu Deus, claro que não é nossa igreja, isso acontece só em outros lugares na face da terra. Tem irmã que se vai mexer na cozinha, não, isso aqui eu já sei. Será que sabe tudo, irmão? Será que se pôr
um coentro a mais, um chimichurri, alguma coisa. Não fica mais gostoso? Não, mas, né? Você lembra daquela história do peixe? O rapaz casou, né? Estava noivo, né? Ali para casar com a noiva, e ela foi fazer um peixe, uma rondoniense, né? Foi fazer um peixe, comprou um peixe, tá lá, e vai para a cabeça do peixe e as barbatanas do peixe, o rabo ali. Jogou fora, o cara ficou olhando assim, porque era a parte que ele mais gostava, né? Ele falou assim, mas por que você vai jogar essa parte boa do peixe? Ela falou, não, porque minha mãe ensinou que o peixe é feito desse jeito. E aí, comeram o peixe, foram no outro dia na casa da mãe, né? E aí a mãe foi fazer um peixe também para agradar o genro, né? E a cabeça e o rabo do peixe. E ele falou, mas por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Mas porque a minha mãe ensinou assim. E aí eles foram um dia na casa da avó. E chegaram lá, ele com a curiosidade falou assim, eu preciso perguntar para a senhora, a sua filha e a sua neta, quando vai fazer o peixe, ela corta o rabo e a cabeça, e a parte mais gostosa. Por que a senhora ensinou isso para ela? Ela falou assim, não. Quando eu morava lá no sítio, a panela que eu tinha era pequena. A assadeira era pequena, não cabia nem o rabo nem a cabeça. Então eu tirava. E aí elas aprenderam e até hoje faz assim. Você vê? Às vezes você está fazendo a mesma coisa, sem nem saber por que você está fazendo. E falta a humildade de sentar um pouquinho, de se abaixar um pouquinho e aprender com o outro. Principalmente com os mais novos. Porque logo o nosso ego, o nosso orgulho tem que ser sacrificado. Uma outra característica é que não são obedientes à palavra. Não, eu obedeço a Bíblia até onde eu quero. Então vai para o céu até onde que você obedece a Bíblia. Ninguém pensa assim, né? Mas tem dificuldade, a pessoa emocionalmente doente tem dificuldade de obedecer. Não, isso aqui eu acho que não é para nós agora não. Eu já vi colegas pastores falar, não, isso aqui ficou para trás, isso aqui não serve para nós mais não. Ah, então a Bíblia serve só para você a parte que te agrada. Aí você vive naquele negócio de caixinha da promessa. Eu já falei que eu vou fazer um dia, pastorito, vou desafiar eu, senhor, a gente fazer uma caixinha da exortação. Porque a promessa é bom, né? Olha que coisa bonitinha, aleluia. Aí o texto seguinte não quer cumprir, que é só, né, a parte que cabe. São insubmissos, são rebeldes. Pessoas emocionalmente doentes têm essas características. Agora, diante dessa breve introdução, eu quero olhar com você a vida de Saul e de Davi. Porque eles apontam para o sucesso e para o fracasso. A primeira coisa que eu olho e faço um paralelo da vida de Saul e de Davi foram as suas escolhas. Deixa eu te perguntar, olha aqui para mim. Ô Senhor, a posição que você está hoje, como que você chegou até lá? O cargo que você exerce, a liderança, o governo que você exerce, como que você chegou? Foi pelos meios legais? Foi pela escolha de Deus? Vou repetir, como vocês foram colocados na posição que vocês exercem hoje? As escolhas. A Bíblia diz lá a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 em diante, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino em algumas traduções, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que você tem buscado? Quando nós olhamos para Saul, Saul foi uma escolha do povo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, diz assim: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Ele fazendo uma pergunta para o povo.
1 Samuel 10, 24. Vedes a quem o Senhor escolheu. Quem que o Senhor está colhendo? Olha só, se existe uma mentira do diabo, é essa aqui, olha. A voz do povo, só se for no segundo Pinóquio às igrejas, que está escrito isso. Que toda vez que eu vejo o povo escolhendo, deu ruim. Está lá, Jesus e Barrabás. O que o povo fez? Crucifiquem! Crucifiquem! Voz do povo. Não vai nesse negócio, irmãos. O povo está me exaltando. É a vontade de Deus. Cuidado, cuidado. Então Samuel pergunta: pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: viva o rei! E nós sabemos o que Saul foi para a nação de Israel. Tragédia. O primeiro rei de Israel e um dos piores. Para não falar o pior, que teve alguns piorzinhos que ele, mas ele foi uma tragédia como líder. Viva o rei! É esse! E está lá. O problema armado. O cara não era obediente a Deus. Fazia do jeito que ele queria. Irmãos, ele cumpriu uma coisa, Deus, para matar os amalequitas, e chegou nisso, inclusive o irmão Marcos falou domingo passado. Nem nisso ele conseguiu ser obediente em tudo, que era para ele matar, aniquilar, acabar com tudo. Ele guardou as vaquinhas bonitinhas, guardou o ouro. Você vê? Por quê? Porque era uma escolha do povo, era uma escolha pelo olhar natural. Como você tem escolhido as coisas na sua vida? Davi, escolha de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a sua altura. Eu fico fascinado olhando para isso. Eu imagino, Rodrigo, Deus falando assim: Samuel, fala, Senhor, é o seguinte, você vai ungir o próximo rei, mas duas coisas você não vai fazer. O quê? Olhar para a aparência e para a altura. Por quê? Porque Saul tinha aparência e tinha altura. Saul era o homem mais alto de Israel. Ele era visto pelos ombros. O cara era um homem zarrão. Deus falou para ele: não olha para a aparência e nem para a altura. Por quê? Porque ele chegou na casa de Jessé, chegou os valentes, chegou só a tropa de elite. E ele falou: rapaz, os filhos de Jessé é tudo valente. Cadê? É esse, é aquele outro. Não. Está faltando alguém, Jessé? Tá faltando quem? Eu ia usar uma expressão que usa no quartel, mas não posso, porque está faltando o menorzinho, o final da tropa, a rapa do tacho. Aí manda chamar. Chega quem? Tampinha, né? Um baixinho. A Bíblia fala que ele era de boa aparência, era um menino bonito. Para rei, para guerreiro, não tinha. Olha o que diz o texto: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, filho. Davi não tinha aparência de rei, não tinha altura de rei, não tinha estrutura de valente, mas ele tinha um coração em Deus. Ele tinha um coração real, ele tinha um coração de guerreiro. Te pergunto, como você tem tomado as suas escolhas? Como você tem chegado na sua posição? Satanás questionou Jesus na sua identidade, nas suas escolhas. Satanás pegou uma pedra e falou assim: Jesus, está 40 dias jejuando, transforma essa pedra em pão. Lá em Mateus capítulo 4, do versículo 3 em diante. Ele fala assim: olha, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falou assim: ei, nem só de pão viverá o homem. Mas o questionamento ali não é se Jesus ia de fato se alimentar. Ele estava falando assim: olha, escolha quebrar o jejum, escolha mostrar o seu poder, escolha você se exaltar na minha presença, transforme a pedra em pão se você é filho de Deus. Porque lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 17, se ouviu da própria boca de Deus, no batismo de Jesus, falando: esse aí é meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora Satanás está questionando isso, falando: decida se aparecer diante de mim.
Como você tem tomado as suas escolhas? Não, você quer ver? Eu faço e acontece. Pirim, pim, pim. Transforma a pedra em pão. É assim que você vive? É assim? Aqui quem manda sou eu. E você faz e acontece? Como você tem tomado as suas escolhas? Como você chegou nessa posição? Uma segunda coisa que nós podemos olhar é a aparência. Porque se você toma a decisão como filho de Deus, você não se preocupa muito com a aparência. Agora, se você toma a decisão com o seu entendimento próprio, aí provavelmente você tem um problema. As aparências, como já se diz, elas enganam. A Bíblia nos diz lá em Jeremias, eu quero te convidar você a ir comigo, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem é corrupto? O coração do homem. É verdade, o seu coração, o meu coração, ele é corrupto. Quem diz isso é a palavra do Senhor. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Uau! O nosso coração, o Senhor fala que é corrupto, é terrivelmente, e Ele fala: quem pode conhecer o coração do homem? Aí Deus mesmo responde: eu conheço, e conheço esquadrinho. Para quê? Para recompensar o homem no seu procedimento e nas suas ações. Agora, você tem condições de esquadrinhar o coração de alguém? Não temos. Podemos ser cheios de boas intenções, mas não conseguimos. O coração do homem, só quem esquadrinha é Deus. E aí caímos num grande engodo, que é viver pela aparência, ou viver de aparência. Saul era um homem de boa aparência. 1 Samuel capítulo de número 9, versículo de número 2 diz assim: e tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O homem era bonito, porque em todo Israel não achava ninguém mais bonito que Saul. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E do cara era um gigante, o cara é alto. Só que foi uma tragédia. O povo olhou para a aparência, nunca perguntou o coração de Saul. Nunca perguntou. Davi, diz o texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Agora no versículo 12 ele vai dizer assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se possou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se rejeitado Saul o Espírito do Senhor, da parte deste o Espírito maligno o atormentava. Davi, ele era um menino bonito, mas não era um homem grande, não tinha estatura de guerreiro, como requeria para ser um rei. Como que você vive? Pela aparência? Muita gente é enganada pela aparência. Chega lá uma pessoa de terno, mostrando um Instagram
cheios de vaidade, de ostentação, e fala assim: olha, eu vou te vender algo aqui e você vai ficar rico em 30 dias. E você vai lá e compra o B-Bom. E aí, meu amigo, dá para a cabeça. Estou falando do B-Bom porque é um dos mais famosos, né? O Telex Free. Aí você vive pela aparência. Uma pessoa, você recebe uma mensagem, alguém te liga e fala: olha, você foi contemplado, você ganhou 15 mil reais numa promoção que você nem sabia que estava inscrito. Agora, para validar isso, vai lá no banco e me transfere R$1.500 que nós vamos liberar o dinheiro para você. Você ostenta os seus olhos, corre lá, talvez nem tenha os 1.500, pega emprestado e transfere para a pessoa. Ganhei 15 mil, e os 15 mil nunca que chega. Você vive pela aparência, pelos desejos. Você olha: uau, agora eu vou fazer aquela viagem, vou fazer aquela reforma, vou comprar aquele carro, vou fazer isso e aquilo, e as aparências vão só te enganando. Porque no final o que te sobra é um cortejo com algumas pessoas e um belo terreno lá no cemitério. Ou não? Estou eu enganado? Estou eu enganado? Alguém recebe mais do que isso? Não. Porque no final o que você recebe é isso. As aparências enganam. Muitas pessoas estão frustradas no casamento porque foram enganadas pela aparência. Meu Deus, já viu? Depois de um tempo de casado, de alguns anos, cruza um ex-namorado, uma ex-namorada lá da infância, você fala: Senhor, obrigado pelo livramento, aleluia, Senhor, oh papai, porque você estava induzido pela aparência. Já viveu assim já? Já teve essa experiência? Eu sei que é difícil falar, né, porque o cônjuge está do lado. Mas tem pessoas que vivem na aparência. Eu conheço uma pessoa, amados, que entrou em 3 casamentos pela aparência. Casou com a primeira, não, era namorado, conhecemos, né, a pessoa lá, vamos preservar a integridade, né? Conhecemos a pessoa e aí largou daquela namorada, casou, porque a outra era bonitinha. Essa bonitinha, em uma semana, botou um chifrinho nele. Né? Um presente de casamento. Aí largou, logo ali terminou. Foi aquele rebuliço na vida da igreja. Aí casou com outra, né? Essa já não era tão bonitinha, mas era nem para-choque de Fusca, lá na frente. E aí, aquele negócio, vai, não foi para canto nenhum. Acabou o casamento. Aí ele casou de novo, agora com a primeira namorada. Tá vendo? Se tivesse ficado quietinho, né? Mas quer viver pela aparência. Eu vi um postzinho, né, um videozinho esses dias, deixa eu ver meu tempo, um postzinho. Aí o cara chega numa rodinha de amigo numa sorveteria, todo mundo de iPhone, né? Que negócio todo mundo de iPhone. Aí ele perguntou: você tem carro, você tem moto, você tem isso, você tem aquilo? Ninguém tinha. Mas todo mundo tinha um celular de 5 mil reais. Ou talvez um pouco mais, sei lá o preço que era. Pela aparência. As pessoas são enganadas pela aparência. A aparência não ajudou Davi a vencer Golias. Davi chegou lá em 1 Samuel 17, os irmãos já azedou. Falou: o que você veio fazer aqui? Você é acostumado, olha o que diz o versículo 28 de 1 Samuel 17, ele diz assim no final: bem conheço a tua presunção e tua maldade. Davi foi levar pão e queijo para os caras. E o irmão dele está falando: eu sei que você é presunçoso, eu sei que você é maldoso. Sabe por quê? Porque esse cara viu Davi ser ungido e ele não foi. Lembra que eu falei que a pessoa emocionalmente doente tem dificuldade de ver o outro crescer? E já chama Davi de presunçoso e maldoso. Você tem vindo aqui para ver a gente pelejar. Sabe o que Davi fez? Agora você vai ver, eu sou o rei, cara, eu vou dar um kung fu em você. Simplesmente deixou o irmão falando sozinho e foi embora. Saiu de perto. É assim, tem gente que você só tem que sair de perto. Principalmente irmão, irmã. Sai de perto, filho. Você vai discutir para quê? Vai levar na onde?
Aí chegou diante de Saul, versículo 33. Saul falou assim: cara, não dá para você ir não. Dá não. Olha o tamanho do homem. Você não tem cara de rei, porque Davi não tinha aparência. Não tem condições de você ir para a guerra. Golias tira a chacota. Golias fala: quem é você, um cão morto? Israel está de brincadeira comigo. Lá no versículo 42 ao 44, Isaú começa a fazer chacota de Davi, falando assim: vem cá, você acha que não tem ninguém melhor do que você para vir contra mim? Aí no versículo 45, Davi dá a resposta para todo mundo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vendes contra mim contra espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tendes afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor Deus é a guerra, Ele vos entregará nos entregará nas vossas mãos. Aleluia! Ninguém dava moral para Davi, mas Davi sabia quem ele era. Ele falou assim: vem cá, filisteu, hoje eu vou na sua cabeça, porque eu estou indo com Deus, o Deus da guerra, o Deus de Israel. Acredite nos improváveis. Acredite nos improváveis. Esses farão a diferença sobre a face da terra. E por fim, nós temos aqui, dentro dessa aparência, melhor dizendo, a vida de Jesus. Jesus, ele foi tentado ali na segunda vez. Satanás pergunta para ele: mostre que tu és o Filho de Deus e se atire daqui se você é Filho de Deus, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos. Ele fala: não faço, não vou tentar meu Deus. Quando nós olhamos lá Mateus 6, 3 a 4, chegaram e falaram assim: esse aí que é o Jesus, isso aí é o filho do carpinteiro. Conheço a Maria, conheço o José da carpintaria. Quem é esse Jesus? Não tinha aparência. Isaías vai falar que Jesus não tinha nem aparência nem formosura, que agradava os olhos dos homens, os improváveis. Por que você quer viver sobre aparência? Esses dias eu vi uma situação, né? A pessoa com a roupa, né? Uma menina, Jesus no céu. Terrível, terrível de se andar na rua. Talvez ficar em casa, no seu ambiente familiar. Quem somos nós para falar alguma coisa? Mas na rua, a gente pergunta: por que uma moça ou uma mulher anda com short mostrando as nádegas? Por quê? Se não é por uma vaidade da aparência. Observe o que eu vou dizer. O mundo, a nossa sociedade, está matando os homens. Então estão desmasculinizando os meninos. Entenda o que eu estou dizendo. Estão fazendo isso. Preste atenção na nossa sociedade. Só que existe um negócio que chama natureza instintiva. Meninas, mulheres, se você anda com um short mostrando a bunda, é porque você está desejando que os homens olhem, porque isso é instintivo, é natureza. É natureza. Isso aí tem a ver com a natureza, biologia. Amém? É pela aparência que você quer viver? E por fim, nós temos a experiência. Eu quero te perguntar: você se capacita para ter resultados? Ou você acha que o resultado vai vir assim, só porque você é gente boa, legalzinho, legal, é amigo de fulano, de ciclano? Você se capacita, você tem se especializado para ter resultados?
Você sabe o que Saul fazia? Saul cuidava de jumento. Saiu de cuidador de jumento para rei de Israel. Uau! Ele só sabia fazer isso. Ele cuidava de uma jumenta e perdeu a jumenta ainda, de tão bom que ele era. Olha, capacidade extraordinária. O cara cuidava de jumenta e ainda perde a jumenta. Não tinha experiência. Não, você sabe o que Saul também tinha? Medo. Ele era cuidador de jumento e medroso. Porque no dia do Filisteu, de Golias, ele ficou lá, tremendo de medo. E ele era o cara mais alto, era o maior guerreiro, e estava lá com medo. Isso diz lá no versículo 9 do capítulo 17 ao verso 11. Vamos olhar para Davi. Davi tinha experiência. Quando estavam todos os seus irmãos lá em casa, desfrutando do banquete com Samuel, sabe onde que Davi estava? Labutando. Estava lá pastoreando as ovelhas, que não era dele, as ovelhas eram do pai. Mas ele estava adquirindo experiência. Talvez você ache que o serviço que você está fazendo, o ministério que você está exercendo na vida da igreja, é muito pouco, eu queria isso, eu queria aquilo, mas vem cá, você já adquiriu experiência? Porque foi cuidando de ovelha que Davi matou um leão, que Davi matou o urso, que deu autoridade para ele chegar diante de Saul e falar assim: eu já matei um leão, eu já matei um urso, e eu vou derrotar esse filisteu. Agora, você quer pular o ciclo, você quer quebrar, você não quer completar o ciclo, você não quer completar o processo. Não fuja do processo, não fuja do leão, não fuja do urso, não fuja da capacitação, porque são esses leões, esses ursos que vão afrontar, que você vai derrotar cuidando das ovelhas que não é sua, que vai te dar a garantia de você ter vitória sobre o Golias quando chegar diante de você. Agora, mas eu não quero cuidar de ovelhas, por isso que você nunca vai encontrar um leão e um urso para você matar. E você nunca matando um leão e um urso, você vai voltar a cuidar de jumenta, ainda acaba perdendo a jumenta. E aí quando chega diante da circunstância que você poderia ter experiência para vencer, para fazer você subir para um nível extraordinário, porque aconteceu isso com Davi. Quando Davi venceu Golias, isenção de impostos, aleluia! Isenção de impostos para ele e para a família. Foi morar na casa do rei, ganhou a filha do rei como esposa, imediato, ganhou, irmãos, a vida do cara virou, da noite para o dia. Aquele que era pastor de ovelha agora foi morar na casa do rei. As lutas acabaram? Não acabaram. Mas as experiências que ele teve, cuidando das ovelhas, que não era dele, garantiu o sucesso futuro dele. Jesus, 30 anos na encolha, como diz aí a meninada nos nossos dias. 30 anos, nascimento de Jesus, acabou. 12 anos aparece no templo, acabou. 30 anos no batismo de Jesus. Cadê? O que ele estava fazendo? Estava quietinho, se capacitando, se preparando. 30 anos para 3 anos e meio de ministério, que marcou toda uma geração. Até hoje a nossa vida é transformada, porque Jesus em 3 anos e meio fez o que ninguém fez na eternidade. Agora você se capacita? Você faz um curso? Os irmãos aqui que canta, que toca, você estuda para cantar? Faz um curso de voz, faz um curso de instrumento. Você que prega, você tem se preparado, você no seu ofício, no exercício da sua profissão, você tem se capacitado? Não, eu já sei, por isso que os outros estão rompendo. Qual é o resultado da vida de Saul, da vida de Davi? Saul foi um homem rejeitado. Você sabe quem rejeitou Saul? Deus rejeitou Saul. Você sabe quem rejeitou Saul? Aqueles mesmos que gritaram: viva o rei! Quando você não se capacita, quando você não toma as escolhas certas, quando você quer viver pela aparência, aqueles mesmos que te aclamaram, vai ser os mesmos que vão te derrubar. E Deus reprovou Saul. Davi, que era um improvável, que todo mundo rejeitava, foi aclamado rei. Deus o aprovou. Ei, olha aqui para mim, antes de você querer a aprovação das pessoas, busque a aprovação de Deus. Antes de você querer a aprovação das pessoas, busque a aprovação de Deus.
Olha o que diz a Bíblia em Atos, capítulo de número 13, versículo 22. E tendo tirado este, levantou-lhe o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que farás toda a minha vontade. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não tinha aparência, não tinha status, mas foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração. Porque Davi soube fazer as escolhas certas, buscou as experiências corretas. Se você quiser viver uma vida extraordinária, em todas as esferas da sua vida, você precisa guardar o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, é certo que você vai viver igual Saul. Qual que foi o fim da vida de Saul? Ficou louco. Saul enlouqueceu. Começou a perseguir Davi. Foi uma ruína total, porque não guardou o coração. As mulheres cantavam assim: Saul matou 10.000, Davi matou milhares. Um homem com um coração curado, um homem transformado, poderia olhar para Davi e falar: uau, eu tenho um excelente general, eu tenho um cara que matou Golias, eu tenho uma pessoa que está fazendo um arraso com a tropa de Israel. Não, Saul deixou aquilo lá descer para o coração, porque as mulheres estavam falando que Davi era melhor do que Saul. E Saul começa a perseguir para matar Davi. O coração de um homem curado. Davi está na caverna, escondido, porque Saul queria matá-lo. Saul entrou lá para fazer o número 2. Saul está lá fazendo o número 2. Davi poderia ter matado Saul naquela hora. Davi foi lá e cortou só a orla do manto. Aquilo trouxe tanto constrangimento para Davi, que Davi chorava depois. Eu sou indigno, porque levantei contra o ungido do Senhor. Irmãos, era o cara que estava perseguindo ele, era o cara que estava querendo matar ele. Ele nem matou, ele só cortou um pedacinho para mostrar que ele tinha a oportunidade. Para mostrar que tinha a oportunidade. Como que você tem vivido? Como Saul ou como Davi? Feche seus olhos, vamos orar. Você se parece mais com Saul ou como Davi? Seja sincero hoje diante do Senhor. Traga uma resposta ao Senhor, porque o Senhor hoje quer usar de cura. Eu quero orar por você. Mas para que eu possa orar por você, você precisa confessar. Você precisa ser corajoso. Uma das atitudes de Davi foi ter coragem. Se a sua atitude tem sido como a de Saul, mas hoje você quer mudar, eu quero desafiar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você.